Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Maravilha! Bom, só para a gente poder. Para que nós possamos. Para a gente poder se localizar na parada, né? Essa é a aula número 27. Na aula anterior, o professor falou sobre a poética, né? Sobre a poética de Aristóteles. Nós fechamos ali o ciclo de aulas sobre a história do teatro grego. E agora nós vamos fazer um mergulho sobre a produção, ok? Nós, dentro desse estudo da história do teatro grego, nós entendemos um pouco do estilo e da história dos grandes tragediógrafos e dos grandes comediógrafos. Nós falamos um pouco da bibliografia desses autores, ok? E agora a gente vai dar uma atenção um pouquinho para a obra. O que esses caras produziam, como que eles escreviam. Vamos nos debruçar a entender um pouco sobre a produção literária, a produção poética, a produção artística desses grandes tragediógrafos gregos. Maravilha? Na aula de hoje nós vamos falar sobre Sófocles. Sófocles foi o segundo grande tragediógrafo. O primeiro foi Ésquilo, o segundo Sófocles, o terceiro Eurípedes. Maravilha? Então vamos falar sobre Sófocles. Por que Sófocles, professor? Lembra das aulas? O professor havia dito que poucas obras chegaram até os dias de hoje, né? Obras preservadas. Carro passando. Peraí, ele vai parar aqui em frente? Acho que não. Vamos lá. Obras intactas que chegaram aos dias de hoje, né? Então, vamos nos atentar a essa obra. Então, o ciclo de aulas sobre o teatro grego, vamos dizer assim, deu-se por encerrado. Agora nós vamos mergulhar na produção, ok? O que esses tragediógrafos produziam, tá bom? Então, vamos escolher a obra aqui. Essa aqui é uma das mais famosas, que é Édipo Rei, escrita por Sófocles. Maravilha? Édipo Rei. Tradução do grego por Mário da Gama. Achei no Google. Faça aí a sua pesquisa, ok? Lembrando sempre que essas aulas têm a finalidade de levar para você um pouco das nossas oficinas, sobretudo estimular em você a capacidade de fazer a sua própria pesquisa. Maravilha? Então, Édipo Rei. Época da ação. Idade heróica da Grécia. Local, Tebas. Primeira representação, data de 430 a.C. Ou seja, nós estamos falando de um texto, de uma obra de mais de 2.400 anos. Maravilha? Se você se acha o grande intelectual, pensa assim: estou produzindo isso agora, olha como eu sou gênio. Os gregos já faziam isso há mais de 2.000 anos atrás. Quem eram os personagens dessa obra? Édipo, que era o rei de Tebas. Jocasta, esposa de Édipo. Creonte, que é o irmão de Jocasta. Tiresias, que é o velho adivinho. Nós temos ainda o sacerdote, temos o mensageiro, o pastor, o criado, o corifeu e o coro de anciãos tebanos. Maravilha? Bom, temos também alguns figurantes, que seria o menino guia de Tiresias, suplicantes e criados e criadas. Nós estamos falando de um castelo, estamos falando de um rei, ok? Vamos lá. O cenário, gente. Nós vamos fazer a leitura, mas é muito importante a gente saber, né? É muito importante a gente entender o contexto, onde isso estava acontecendo. Então, o espetáculo se passava... Estão me ligando bem na hora da gravação, não é possível isso. O espetáculo acontecia, vamos dizer assim, a história acontecia na frente do castelo. Então, o espetáculo abre. No meio da gravação. O espetáculo, a abertura do espetáculo acontece, né,
na frente do castelo de Tebas, né? Os cidadãos de Tebas ali na frente do castelo, e o Édipo se dirige a esse povo, tá certo? Esse povo estava ali. Eu tô falando assim de forma de bate-pronto para não fazer uma leitura, para não ficar preso à leitura, tá bom? Então o professor tá falando assim de forma bem popular mesmo, assim. Então, cenário: castelo, os cidadãos de Tebas se apresentam em tom de súplica, né? Alguma coisa boa não estava acontecendo, coisa boa não estava acontecendo. E enquanto o pessoal estava ajoelhado em súplica, tinha de pé um ancião, um representante do povo, tá certo? Então, Édipo dirige-se a esse povo, né? E em tom paternal, e começa a ação. Vamos incorporar Édipo. Vamos lá. Meus filhos, nova geração do antigo Cádimo, por que permaneceis aí ajoelhados, portando os ramos rituais de suplicantes? Ao mesmo tempo, enche-se Tebas da fumaça de incensos e enche-se também de hinos tristes e de gemidos. Não reputo justo ouvir de estranhas bocas, filhos meus, as ocorrências, e aqui estou, eu mesmo, o renomado Édipo. Nesse momento, dirigindo-se ao sacerdote, aquele que ficou em pé no meio do povo: vamos, ancião, explica-te. Por tua idade, convém que sejas porta-voz de todos eles. Por que essa atitude? Que receio tendes? Que pretendeis? Apresso-me em assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente. Se não me sensibilizassem vossas súplicas, eu estaria então imune a qualquer dor. E fecha a primeira fala do rei Édipo, tá certo? Na nossa próxima aula vamos fazer uma leitura do sacerdote. Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre o estilo do Sófocles, né? Sófocles foi o segundo grande tragediógrafo grego, e ele tinha como estilo, vamos dizer assim, a tragédia, ela nasce nas dionisíacas, ou seja, nas festas em reverência ao deus Dionísio. E vamos pensar assim: a tragédia, ela nasce dos rituais de adoração ao deus Dionísio. Então, ela nasce com a finalidade de adoração, de reverência ao deus ou aos deuses. Ok? Nós vamos encontrar o sentido de adoração aos deuses muito intenso no primeiro grande tragediógrafo, que foi o Ésquilo. Sófocles, ele tinha esse apelo religioso, mas ele já partia para uma construção de um herói que argumentava mais. Ou seja, Édipo tinha uma tendência à adoração, mas ele tinha uma relutância, ou seja, uma resistência maior em aceitar os comandos dos deuses. No fundo, ele entendia que não podia fazer muita coisa. Ele entendia que não podia fazer muita coisa contra o destino. Entretanto, porém, vale a briga. Vale não aceitar. Eu não aceito que seja assim. Inclusive, a não aceitação faz com que o destino se dê como tem que ser, como os deuses haviam previstos. E é importante também a gente analisar que tem, dentro dos personagens, nós temos aqui a figura do Tiresias, que é o velho adivinho, né? Se nós traçarmos um paralelo para os adivinhos dos dias de hoje, seriam os oráculos, né? Os adivinhos seriam os porta-vozes ou a ponte entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens, né? Se a gente fazer uma análise aos desenhos, vocês já perceberam que nos desenhos animados ou em alguns filmes sempre aparece a figura do sábio ou do ancião? Lá no Rei Leão é aquele babuíno, né, que segura o cajado, ele que faz ali o processo, os ritos, né, os rituais para o Simba assumir o trono, né? Nós temos figuras também
Nós temos essa figura também da ponte, do ancião. Estava assistindo aquele filme Moana, né? O filme Moana tem a avó dela, né? Que tem também aquele contexto do oráculo, de dizer, olha, eu quero vir na outra vida como se eu fosse uma raia, né? E tem um semideus. Então a gente vai encontrando nas obras atuais uma série de elementos que nós tínhamos no teatro grego. Inclusive essa figura do Tiresias, do velho adivinho, né? Do oráculo. A ponte entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, o mundo dos espíritos. Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, projeto Faça Arte na Sua Casa. Até a próxima aula. Valeu.